perguntando, eu vou fazer diferente hoje. Deixa eu orar, Deus e Pai, me use conforme a sua vontade. Fala comigo também, é o que eu preciso essa noite. Se você crê, diga amém. E daqui por diante eu começo a ministrar. E eu venho me perguntando exatamente a respeito de fontes abertas, porque o mês de maio está findando, mas no meu coração, eu, pastor da igreja, eu me sinto, Paulinha, não esqueci de você não, nós vamos estar orando. Eu me sinto, Paula, como se essa questão de fontes abertas fosse extensiva, sabe? Só que extensiva na vida de quem? Na vida daqueles que creem. Só que só crer é suficiente aqueles que vão crer e vão praticar. E aí eu fui perguntando para Deus, Lídia, o porquê que algumas vidas talvez ainda não estejam nessa atmosfera, não estejam vivendo isso. O que está acontecendo? E o Senhor me deu uma palavra hoje que pode ser que para você pese como algo talvez duro. Mauro, eu não sei se minhas folhas ficaram lá e são com os textos, alguns textos bíblicos, e eu tenho uma anotação lá também, mas é para discorrer, é para que você viva. Não me pergunte o que nós vamos tratar para o mês de junho. Não que estejamos completamente despreparados, mas eu quero viver com tanta intensidade o mês de maio. E eu quero... Obrigado, pastor Du. E eu quero viver isso com você. E aí Deus colocou algumas coisas no meu coração. O tema da nossa meditação hoje é esse aqui, ó, para você entender. Eu vou contar até 3, você vai ler comigo. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Guardiões de atmosfera. Esse é o nosso texto para hoje, é o nosso tema para hoje. E se você olhar isso aqui, entender isso aqui hoje, você sai daqui munido. Você vai sair daqui pronta. E para que você entenda hoje, desculpa ter mexido com a liturgia do culto, mesmo sendo pastor da igreja, a gente sabe que os trabalhadores se preparam para que o culto siga de forma litúrgica, mas eu espero que você entenda que a gente só foi instrumento de Deus aqui essa noite, que você possa chegar na sua casa e falar isso com o Senhor. Senhor, obrigado por aquele culto. Guardiões de atmosfera, na verdade, é um ministério. Um ministério, pastor? Sim, um ministério numa igreja. E eu preciso te contar como que surgiu esse ministério. Trata-se de uma igreja nos Estados Unidos, onde o pastor dessa igreja, é uma história verídica, tá, amados? De verdade. Eu hoje não vou dar o nome da igreja, mas posteriormente vou estar falando sobre isso. E esse pastor dessa igreja na Flórida, ele começou a viver uma experiência terrível dentro da sua igreja. Por conta de quê, pastor? Por conta de pessoas que haviam saído da igreja por desgostarem, mas que continuavam frequentando a igreja. Então deixa eu te fazer entender esse pano de fundo. Essas pessoas que haviam saído da igreja, mas continuavam frequentando o culto, além de serem pessoas assíduas nos cultos, eram pessoas que chegavam cedo, e eram pessoas, pastora Maíra, pastora Cris, que se assentavam nas primeiras fileiras. E aquilo criava no pastor uma intimidação,
Porque todas as vezes que ele ministrava, ele tinha que olhar para esses semblantes fechados, para essas pessoas que não só sentavam do lado de pessoas como ela, que haviam saído, mas se juntavam também com elas pessoas que estavam na igreja, faziam parte da igreja. E devagarzinho essas pessoas iam contaminando as outras. E esse pastor começou a ter um problema muito sério, porque o pior não é o sair, o pior é o sair e não sair. Ou melhor, pior que sair era esse caso que esse pastor estava enfrentando na sua igreja. E aí ele decidiu ir conversar com o seu mentor, com a sua paternidade espiritual, um outro pastor acima dele. Ele contou tudo o que ele estava vivendo, e esse pastor então disse para ele o seguinte: olha, faz o seguinte. Deixa eu só recapitular. Esse pastor vira para ele e disse assim: faz o seguinte. Quando esse pastor disse faz o seguinte, esse pastor que estava sofrendo muito na sua igreja, devido às conversas torpes, criou nele uma esperança. Por conta de quê? Por conta de que ele não imaginou que aquele pastor tivesse uma resposta tão rápido. Ele não imaginou que houvesse da parte de Deus uma resposta tão rápida. Esse pastor vira para ele e diz assim: olha, eu sei o que você deve fazer na sua igreja. E aí ele olha para o pastor, esperando ouvir aquilo que mudaria aquele quadro. Aquele pastor olha nos olhos dele e disse assim: ó, chame os apaixonados por Cristo na sua igreja. Chame-os mais apaixonados. Dá uma ordem para eles. Diga para eles para se anteciparem a esse grupo. Diga para eles: cheguem mais cedo. Tomem a primeira fileira. E a partir desse momento, à medida que você estiver ministrando, ao invés de você olhar para esse grupo, você vai olhar para eles. E você vai ministrar para eles. Então imagine aqui que a primeira fileira estivesse completamente tomada pelos apaixonados por Cristo. E essas pessoas então começariam a ser ministradas. E ao mesmo tempo seriam pessoas que estariam com glória a Deus na ponta da língua, um aleluia na ponta da língua, um santo na ponta da língua, um eu recebo na ponta da língua, com seu coração completamente aberto. E aí aquele pastor teve uma ideia de fazer tudo aquilo que o seu mentor, que a sua paternidade espiritual estava falando para que ele fizesse, mas ele resolveu criar um ministério. E o nome do ministério da igreja dele é Guardiões de Atmosfera. O que eu disse? Todo culto. O que eu disse?
todo culto, os guardiões de atmosfera estariam ali para incendiar o culto. Em todo culto, esses homens e mulheres de Deus estariam na frente, dizendo para o seu pastor, em outras palavras: o senhor não está sozinho. Entendendo que Moisés está tendo um particular com Deus, está no monte, e devido à murmuração do povo, agora Moisés vai precisar descer. Os guardiões de atmosfera foram criados para que a fonte que desce do Pai e que passa pelo anjo da igreja permaneça limpa o tempo todo. Águas cristalinas que desçam, águas que curam, que limpam, que libertam, estejam prontas para bater em você e para que você tenha a libertação necessária, o livramento necessário, a comunhão necessária. Os guardiões de atmosfera são os apaixonados por Cristo. E depois desse ministério criado, automaticamente depois disso, aquelas pessoas que saíram, mas não saíram, decidiram de fato sair, porque não havia ambiente para eles. Você está entendendo? Diga amém. Só que o versículo que eu trato hoje, o único versículo que nós vamos ler hoje, está falando de um homem no auge da sua sabedoria, agora com uma experiência muito maior do que antes, que vai perceber algumas coisas no ambiente em que ele reina. Ele olha e ele percebe algumas coisas. Esse homem, ele deixa um versículo para nós, esse rei, que vai nortear as nossas vidas, que vai abençoar as nossas vidas. Não perca isso aqui não, para você entender. Que vai dar a direção certa para as nossas vidas. Em Eclesiastes, no capítulo de número 10, no versículo de número 20, o texto vai dizer o seguinte: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei. Isso é Salomão. Nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Olha o que ele diz: porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. Poderiam? Vamos lá, poderiam? E o que tem asas daria notícias, ou notícia das tuas palavras. Olha o que ele está dizendo: que mesmo como rei, um outro grupo de pessoas se reúne. Elas estão reunidas, e o assunto que elas tratam são assuntos que não contribuem com o reino. Eu falei para você que o meu objetivo hoje aqui é te levar a entender por que
Por que nós não estamos vivendo isso na totalidade? Não é só a nível Nova Unção, não, a nível de outras muitas igrejas. Por que uma palavra é liberada e a gente não consegue vivê-la? Porque os guardiões de atmosfera são aqueles inicialmente que estão no culto. Fazendo com que o culto se torne mais leve para o ministério de louvor, para o pastor, para o pregador, seja ele quem for. Só que os guardiões de atmosfera são aqueles que não são guardiões somente dentro da igreja. Pedro recebe a revelação da igreja como uma construção, aonde Cristo é a coluna principal, podendo ser vista de todos os ângulos, é o alicerce principal, e nós, pequenos fragmentos de pedra que compõem essa construção. Paulo recebe a revelação da igreja como um corpo, aonde Cristo é a cabeça do corpo. Tanto para uma revelação quanto para outra, eu tenho algo para te dizer. Cristo só é a cabeça de um corpo perfeito. O que se trata de um corpo perfeito, pastor? Não faltam membros. O que eu disse? Significa dizer que se falta um dedo da mão, o corpo não é perfeito, e ele nunca será a cabeça de um corpo imperfeito. O que significa dizer que tanto os pés como o dedinho da mão são extremamente importantes para que esse corpo se torne completo. Quando você entende tudo isso, você compreende que às vezes as fontes ainda não se abriram na totalidade, que elas vão se abrir em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Por conta de quê, pastor? Por conta de muitas das vezes acharmos que alguém não é necessário no corpo de Cristo. Se eu for te dando aqui o que acontece, essa narrativa fala a respeito dos aposentos particular, ou de um aposento particular, botei no singular, aonde dentro daquele aposento, essa pessoa do aposento chama os amigos para falar do rei, aqui o rei Salomão. Essa pessoa dentro do seu aposento particular, já te tirei da esfera de igreja, agora eu estou falando da sua casa. Ela entende que se ela está no aposento dela particular, só vai entrar quem é amigo, só vai entrar quem é. E ela também compreende que tudo aquilo que está sendo dito entre amigos. O rei não está presente. O que está sendo tratado aqui é entre amigos. E eu entendo que entre amigos há segredos.
Sim ou não, amados? Há segredos entre amigos. Só que o texto diz: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz. Que isso, gente? É desse versículo que alguns vão dizer que nasce um ditado: o passarinho me contou. Estou falando de fontes abertas. Você começou glorificando comigo. O meu objetivo hoje aqui é que as fontes permaneçam abertas na sua vida. E eu tenho aqui algumas versões, eu vou te dar, Mateus, somente as que eu te pedi, não vou ler todas. Coloca para mim a mensagem. Tem muita coisa boa aqui, mas a gente vai estender muito. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem. Olha o que diz. Vamos ler juntos, amados, porque isso aqui é para destravar a sua vida, é para te abençoar de verdade. Vamos lá, vamos ler juntos. 1, 2, 3. O que diz o texto? Nem mesmo para. Nem mesmo em voz baixa. Posso repetir? Nem mesmo em voz baixa. Aí diz assim: não insulte seus chefes, mesmo na privacidade do lar. Aí diz, esse tipo de conversa, mas como espalhada se eu estou no meio de amigos? Como assim? Não foi ninguém que contou. O texto que nós estávamos lendo esses dias, estudando, todas as vezes que o rei da Síria ia para tentar guerrear contra o povo de Israel, o Senhor falava com Eliseu, o profeta, na câmara de dormir. De repente, quando o rei armava uma emboscada, Eliseu virava para o rei de Israel e dizia assim: não passa por ali não, hein? Não vai por aqui não, porque tem uma emboscada aí para você, não passa não. Daqui a pouco o rei inimigo diz assim: tem alguém contra nós. Desculpa, tem um X9 aqui, contando o que está acontecendo. Aí se levanta um dos servos do rei e diz: não, meu senhor, nós não temos entre nós traidores. O que acontece é que o Deus de Eliseu conversa com ele todas as noites e conta tudo para ele. O Deus de Eliseu não deixa nada em nada, conta tudo. Aí ele diz: então vamos prender Eliseu. Prender um homem só, uma grande quantidade, um exército imenso, para prender um único homem. Eu quero te fazer entender que o céu sabe o seu valor, e o inimigo da tua alma também. Você é alguém que quando ora, o inferno estremece.
Você é alguém que quando se posiciona, um milagre acontece. Você é aquele tipo de pessoa que às vezes as pessoas vão te procurar para que você ore por elas, passando por aflições. Você vira e diz assim: como que pode elas me procurarem? Há um brilho em você diferente, há uma fonte a jorrar o tempo todo através da tua vida. Isso aqui, amados, isso aqui é para destravar a tua vida. Fala não. Esse tipo de conversa é ouvida e espalhada com facilidade. Aí vai dizer que as fofoqueiras deixam cair as migalhas das suas fofocas por toda parte. Eu quero ficar com a primeira. Nem mesmo em voz baixa. O que o texto diz? Nem mesmo em voz baixa. Abre não, fala não. Não peca não. E talvez aqui o entendimento é: pastor, eu entendi, porque eu estou falando de ministério, mas estou falando da tua vida, da tua casa, do teu lar. Quero tentar te fazer entender isso. E a pergunta para as nossas vidas aonde estão esses guardiões? É uma pergunta com uma resposta muito simples, muito direta, muito profunda. Eu pergunto para ele: Senhor, sim, eu entendi, mas aonde estão os guardiões? E quando o Senhor responde, Ele diz: estão todos com você, fazem parte da sua igreja. Estou falando o que Deus falou comigo. Fazem parte do teu ministério. Os guardiões não serão pessoas que vão se levantar, são as que já existem. Os guardiões da sua casa não serão novas pessoas, não, Deus está falando de pessoas que já estão contigo. Que podem estar longe, mas os seus corações estão perto. Nós temos uma família que foi para os Estados Unidos, e a gente percebe o coração deles perto. Nós tivemos o nosso tecladista, o Rodrigo, que precisou ir a trabalho para Minas. E quando soube das 12 horas, ele disse: ei, eu não posso perder isso, eu preciso estar com vocês. Sacrificou lá, conseguiu uma passagem, vai precisar voltar depois das 12 horas, isso se for a vontade de Deus. Mas o que ele disse é o seguinte: o meu coração anela, prescruta pelas coisas do alto. Hoje Deus está virando para você e está dizendo: você é muito mais importante do que você imagina. Hoje o Senhor está dizendo para você que você só permaneceu por esse motivo. Você talvez teve todos os motivos para ir, mas você não foi. Não foi por quê? Não foi porque Deus sabia que o ministério contaria com você num determinado momento. Então quando eu viro para Deus, eu digo: Senhor, quem são os guardiões de atmosfera, pastor? Os guardiões de atmosfera não serão aqueles que vão estar no culto, ainda podendo ser, dando glória a Deus e aleluia.
não serão podendo ser. Se você não entendeu, eu te explico depois. Não serão podendo ser, é porque farão parte também, mas não vai se limitar a isso. Os guardiões de atmosfera são aqueles que vão preservar o seu lar, preservar a sua casa, preservar a sua alma, para que dentro da sua casa haja uma atmosfera pronta para a manifestação da glória de Deus. Se são fontes abertas, você vai viver em nome de Jesus. Se é milagre, você vai receber em nome de Jesus. Se é cura, você vai receber em nome de Jesus. Guardiões. Leia comigo só aqui, ó. Mesmo na privacidade do seu lar. Só até aqui, leia comigo. 1, 2, 3, vai. Mesmo. Nós vamos entender que o mais importante é o que a minha alma fala do reino. A minha alma é o centro das minhas emoções. Eu defendo a tricotomia, o homem composto de corpo, alma e espírito. O centro das nossas emoções, que às vezes só que Isaías vai falar o poder do Espírito Santo. Qual é o poder do Espírito Santo? É te fazer entender que Ele é como voz que vem por detrás de nós, na nossa caminhada, dizendo: filho, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, permaneça no caminho que é Cristo. É um Deus todo poderoso, que vai te dizer: você vai cair se você quiser, você vai se você quiser, porque se você ouvir a voz do meu Espírito, você vai permanecer. Então, em nome de Jesus, é entender, é descobrir que os guardiões de atmosfera são aqueles que nos ajudam, são aqueles que fazem com que as fontes permaneçam abertas. Abertas. Tem água hoje, tem água amanhã, tem água depois. Lucas 13:33 mostra pra gente como é que você faz. Falei que eu ia ficar só com esse texto, para permanecer com o seu lar intacto, com a sua vida com Deus intacta. Isso aqui é para quem crê, irmãos. Isso aqui é para quem quer levar, porque precisa levar para a tua casa hoje. A parte A desse versículo diz assim: importa contudo, me ajuda a caminhar. O que diz hoje? Então vamos lá, vamos dizer: importa contudo. Vamos mais uma vez: importa contudo. Mesmo chorando, hoje, amanhã e depois. As respostas que eu espero, elas ainda não vieram caminhar. O milagre que Deus disse que faria, Ele vai fazer, eu creio, mas ele ainda não aconteceu. Me faz caminhar.
Eu não tenho mais forças, mas eu creio na sua palavra que diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e isso me dá esperança para caminhar. Eu não sei o que vai acontecer nos meses posteriores, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus me ensinou a caminhar. Diante das incertezas desse mundo, o meu Deus me ensinou a caminhar. Diga assim: Senhor, dai-me. Coloca o tema pra gente. Me dê os guardiões da atmosfera, Senhor. Dai-me. Deus vai trazer pessoas para a tua vida. Deus vai te trazer a memória, melhor dizendo, de pessoas que foram chamadas só para serem guardiões de atmosfera. Eu já falei sobre isso. Tem um casal aqui, dentre tantas pessoas importantes, mas tem um casal que eu procurei estar com eles durante o tempo da pandemia. Todas as vezes ele me recebia uniformizado, sua esposa me recebia uniformizada. Lá, subíamos a comunidade, sabe, irmãos, um lugar simples, mas cheio da presença de Deus. Ela ia lá, fazia um bolo, para mim, para a pastora. Ela sabia que a pastora não toma refrigerante, aí comprava um suco, aí comprava uma Coca-Cola, porque eu gosto. Diga amém por isso. É por isso que eu estou assim gordinho. E ela ia lá e estava tudo pronto. Sabe, eu sei quanto ganha, irmãos. Eu sei, sabe aquelas pessoas que às vezes tu pega, sabe, qual é o nome da tua mamãe, Paula? Denise, irmã Denise, sabe aquelas pessoas que quando a gente pega o dízimo delas, a nossa vontade é de pegar e devolvê-las? Sabe essas pessoas que são fiéis no pouco, sabe, pessoas simples, mas com amor à obra. Quantas vezes o Espírito Santo falou comigo assim: essa igreja só está de pé por conta de guardiões de atmosfera. Então esse casal tem orado por ti, esse casal tem dobrado os joelhos pela tua vida, esse casal repreende quando uma conversa fiada chega dentro do lar deles, não permite que os filhos falem mal, não permite que os netos falem mal. Então é isso, se está de pé não é por conta de você, não é por conta da tua esposa, não é por conta do teu chamado, é por conta dos guardiões de atmosfera que eu te dei nesse lugar. Guardiões de atmosfera. Queria te agradecer, cara. Eu sei que você tem mamãe aqui, você também já estava com saudade da sua mamãe, mas te agradecer pelo teu carinho. Eu acho que é muito recíproco isso entre nós. Eu sei que Deus já te permitiu estar em lugares maiores que esse, em igrejas maiores que essa, mas eu louvo a Deus pela sua vida e te amo de verdade. Que você possa voltar para Minas ou não, a gente vai conversar sobre isso depois, com essa certeza de fontes abertas na sua vida, que tudo aquilo que talvez estivesse travado até o dia de hoje, o Senhor possa estar liberando, sabe? Porque uma fonte, ela é pequena no seu início e volumosa no decorrer do seu trajeto, e o seu encontro é com o mar infinito em quantidade de água. Que assim seja o Senhor na sua vida. Eu louvo a Deus pelos guardiões de atmosfera. Existe, com todo carinho e respeito, a igreja ao qual você está vindo. Até porque, querida, se não fosse a sua antiga pastora com o seu antigo bispo, eu não sei como seria o meu ministério.
Porque há muitos anos atrás, no tempo da nossa separação, antes de sermos pastores, gosto de deixar claro isso, foi aquele ministério que cuidou da minha esposa. Foi a tua pastora que cuidou da minha esposa. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não somos melhores que a Nova Vida de Inhaúma. De verdade. Não me sinto melhores que ele, muito pelo contrário, sou grato. Porque eu não sei se você sabe disso, mas a minha ordenação pastoral foi lá na Nova Vida de Inhaúma. Então eu sou grato à sua pastora, sou grato ao teu bispo. Seja bem-vinda, mas você foi chamada para guardiã de atmosfera. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Eu tenho pedido a Deus que os guardiões de atmosfera sejam como os Calebes no mundo espiritual. Quem é o Caleb? Ou quem foi Caleb? Caleb, junto com Josué, foi um dos dois que trouxe um discurso diferente. Todos viram gigantes, um povo guerreiro. Caleb, junto com Josué, vira para Moisés e diz assim: realmente existe um povo gigante, um povo guerreiro naquele lugar, mas nós estamos debaixo de uma palavra dada por Deus para nós. Ninguém irá se subjugar a nós, ou melhor, nós não iremos nos subjugar a ninguém, eles se subjugarão a nós. Povo nenhum vai obter vitória em cima de nós. É isso que eu quero falar com você hoje. Pode segurar, segura aí. É isso que eu quero tentar te mostrar. A importância que tem. Por quê, pastor? Porque a representação de Caleb, eu termino agora, é aquele que tem um outro sopro, é aquele que tem um outro discurso, é aquele que tem uma outra voz, uma voz diferente das vozes que falaram a respeito dos gigantes, dos amorreus, dos filisteus, dos heveus. É aquele que disse: se Deus estiver conosco, um grande exército se levanta. Talvez pouco falado na Bíblia, mas os calebitas representam um grande exército e altamente significante. E eu quero falar a respeito disso com você. Eu quero te dizer que os guardiões de atmosfera serão pessoas na mesma frequência. Deixa eu repetir isso: pessoas na mesma frequência. Pessoas que vão ter a mesma visão. E pessoas que vão guardar o seu lar, guardar a sua casa. Pastor, errei até o dia de hoje. Deus te permitiu ouvir essa palavra para que você não erre mais. Na tua casa, no teu lar, você não pode falar do irmão, não pode falar da irmã, não pode falar da igreja, muito menos da sua liderança. Falar mal. Você não pode usar a sua boca para contaminar as fontes abertas que Deus determinou que seriam abundantes na sua trajetória cristã. A partir de hoje, seremos a igreja que vamos vigiar, a igreja que vai fazer menção do mês de janeiro. Você tem aí o mês de janeiro para a gente? De tanto que eu falei em janeiro, o mês inteiro, da nossa palavra profética de janeiro, te trouxe ao entendimento de tudo isso. E agora no mês de maio, o Senhor faz alusão ao mês de janeiro. Diz assim: todas as vezes que forem necessárias, todas as vezes, lembre-se que a sua casa é um lugar de gestação. Palavras boas frutificarão, palavras más também frutificarão. Mas hoje o meu pedido é: Senhor,
Dê a eles a consciência de que eles são muito mais importantes do que acham que realmente são. Guardiões de atmosfera, irmãos. Guardião de atmosfera não é ser, puxa-saco. Ser guardião de atmosfera é dizer: Deus, se é através deles, quando eu digo deles, dos meus pastores, que o Senhor precisa abençoar a minha vida, então cubra-os com teu sangue. Eu vou fazer uma coisa aqui, um ato profético. Entenda uma coisa: de repente você não vai vir, mas isso não significa que no teu interior você não esteja dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser um guardião de atmosfera desse ministério. Em nome de Jesus, apaga as luzes para mim, enquanto nós vamos ministrar. Eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar e ocupar as primeiras fileiras. É só para quem crê, irmãos. Eu volto a dizer: pastor, vou ficar aqui, mas eu quero ser um guardião de atmosfera. Então você vai tomar o teu lugar aí. De repente você está em casa e você está dizendo assim: eu estou saindo aqui no mundo espiritual e estou ocupando uma fileira lá. Nesse culto de quinta-feira, eu quero poder ser um guardião de atmosfera. Isso. Trabalhadores, esqueçam suas funções. Vocês podem simplesmente permanecer sentadas ou em pé nos corredores. Não se sintam na obrigação de ter que vir para cá. E aí se não tiver lugar na primeira fileira, você vai ocupar a segunda, não tem problema. Pode ocupar a fileira do meio, não há problema nenhum. Isso. Se Deus está falando contigo, faça isso. Se Deus te colocou nesse lugar para ser um guardião de atmosfera, faça isso. Pois vai ser através da vida de vocês que Deus vai fazer com que as bênçãos cheguem na vida de todos os outros. Em nome de Jesus. Isso. Eu vou dar mais uma oportunidade, irmãos, porque quando o Espírito começa a me incomodar, ele começa a me dizer que tem mais. Tem gente que precisa estar aqui, sair do lugar. Então saia do teu lugar agora. Pastor, eu sou membro aqui. Saia do teu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. Isso, vem sentar aqui. Isso, vem ficar pertinho. Isso. Se você entendeu o teu chamado, você vai começar a orar agora. Você vai abrir a tua boca agora aí no teu lugar. Vamos começar com os guardiões. Isso. Comece a orar, começa a dizer, começa a falar: Deus, inunda esse culto com a tua presença. Toma as 12 horas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos. Fique de pé no teu lugar agora, toda a igreja. Isso, fica de pé em nome de Jesus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. A tua glória está aqui, teu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou.
te queremos, Deus, te queremos, Deus, te queremos, Deus, te queremos, Deus, e que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Diga que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Diga que os céus teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé, esperança estão em Deus, grande. Que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, e a nossa fé, esperança estão em Deus. Diga aleluia! Isso, abre a tua boca. Oh, os vasos, deixa Deus te usar.
queria que essas 12 horas realmente no mundo espiritual criasse um impacto necessário para que vidas se convertam, pessoas se rendam, para que pessoas sejam curadas. E a minha convocação é um relógio de oração. Nós vamos estar colocando no grupo, nos grupos. Você vai escolher o seu horário e nós vamos começar esse horário, esse relógio de oração com 24 horas que vão anteceder as 9 horas da manhã de domingo. Junto com o relógio de oração, nós vamos abrir um jejum. E você vai fazer, dentro daquilo que você pode, o maior tempo, o maior horário de jejum. Ou de repente você vai abrir mão de uma rede social, que talvez isso tenha afligido a tantas pessoas nos dias atuais. Ou seja, de 9 horas da manhã até 9 horas da manhã do dia seguinte, de domingo, você vai fazer esse propósito com Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu não faço parte do grupo. Não se preocupe, escolha um horário e ore conosco. Eu quero convidar você para essas 12 horas. Nós temos aqui senta um pouquinho, amados. Eu sinto aqui. Oh, aleluia.